Boa noite, leitores e leitoras do Jornal do Portal do site Anhanguera. Como vocês estão cansados de saber, meu nome é Leandro Dyer, essa aqui é da clássica. Que é? Essa aqui é da clássica. Estamos aqui para mais um Em Questão, que agora, como vocês estão percebendo, é quinzenal. Por que quinzenal? Por enquanto é quinzenal. Daqui a pouco as eleições chegam, né, Breno Peixoto? E a gente provavelmente torna isso mensal, porque vai ter mais coisas para nós falarmos. Então eu dou boa noite e aproveito para dar boa noite também para o meu amigo de aventuras, Veridiano Peixoto. Beleza, Veri? Boa noite, Lê, boa noite a todos. 15 dias é o tempo que nos separa de um programa ao outro, mas estamos sempre aqui atentos pelas coisas que acontecem aqui na nossa cidade. E hoje tem umas coisas bastante legais que nós vamos discutir aí, não é? Tem umas coisas bastante legais que a gente vai conversar. Eu estou compartilhando aqui nos grupos, a gente vai conversar essas coisas todas, então é bem bacana. Mas, ô Veridiano, deixa eu falar uma coisa também. Se você que segue o Anhanguera, essas coisas todas, tal, que já curtiu, já compartilhou, já comentou lá, e você quiser comentar com a gente algum tema, alguma coisa, para a gente bater um papo aqui, pode ser, não precisa nem ser muito pode ser política geral, essas coisas todas, a gente dá uma analisada, dá uma estudada, ver se a gente tem capacidade para fazer, como que eu falo? Para discutir, conversar sobre, e aí a gente traz aqui no programa. Veridiano Peixoto, para a gente começar já com uma breve, a gente começa mais amplo, mais macro, e a gente vai fechando até chegar em Santana de Parnaíba, tá bom? Duas coisas que podem mudar o cenário regional, inclusive o cenário regional, cenário esse que tem a possibilidade de Rubens Furlan ser candidato a deputado estadual. Mas o que quero falar com isso? Quero falar o seguinte, que Fernando Haddad também disse que vai ser candidato, será candidato ao governo do estado de São Paulo. O fato é que as eleições são bastante diferentes das eleições que ocorreram há 4 anos, e tanto as que ocorreram há 4 anos, como também as que ocorreram há 8 anos. Né? São cenários completamente diferentes. E juntando nessa do Fernando Haddad, a gente publicou há pouco agora também a desistência do Ratinho Júnior do PSD. Isso é muito importante porque o PSD, o Ratinho desiste a candidatura à presidência. O PSD, ele é bastante forte no estado de São Paulo. E aí, Veri, como que fica o cenário? Eu tava conversando há pouco com um político muito importante, né, do Republicanos, e justamente a gente estava discutindo, fala assim, importância porque está realmente já engajado dentro do partido e tal, e realmente existe dentro do partido essa questão da possibilidade de que a eleição para presidente da República, né, já está finalizada, que com certeza aí o Lula pode ser o vencedor. Mas quando a gente sai desse cenário federal e a gente traz para um cenário mais regionalizado, também tem-se a ideia de que está tudo fechado para o Tarcísio, que é questão de tabela, só vamos verificar realmente o que está acontecendo e pronto, tá? Essa questão do PSD, ela é legal porque ela traz à tona uma tentativa que o Kassab ele tem buscado de repente nacionalizar o poder dele, do PSD, tá? É incontestável o poder do PSD dentro do estado de São Paulo, tem aí filiação de alguns governadores, lançou aí 3 pré-candidatos à presidência da República, e aí você, na hora que você vai verificar, são 3 governadores em exercício, Caiado, de Goiás, o Leite, do Rio Grande do Sul, e o Ratinho Júnior do Paraná, tá? Então, diz muito que o Caiado não quer aceitar realmente ser vice de ninguém, mas eu vi essa questão do Kassab como uma tentativa de repetir no Brasil o que ele conseguiu em São Paulo. Acredito que não vai haver um sucesso quanto a isso, mas quando a gente traz aqui para São Paulo, o que você citou é interessante. Inicialmente, o próprio PT
estava com um certo receio do lançamento da pré-candidatura do Fernando Haddad, porque o Lula não tinha um palanque no estado de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil. Tá? Então ficou naquela, o Haddad vai almoçar, vai jantar com Lula, volta, conversa com Alckmin, cria um certo mal-estar ali dentro do próprio PT, quando o Lula manifestou o desejo do Alckmin vir candidato, o Alckmin falou que não, do próprio Haddad e tal. Mas aí o que acontece? Teve um fato importante, que foi aquela pesquisa do Datafolha divulgada no dia 8 de março, né? E essa pesquisa, ela mostra o Tarcísio de Freitas na liderança, mas com uma diferença de 11 pontos percentuais em relação ao Fernando Haddad, que pontuou bem, se a gente for para analisar dentro disso daí, de todas as especulações. Tá. O que a gente pode falar? O Tarcísio é franco favorito, isso daí é incontestável, mas eu não acredito que essa eleição ela vai ser uma eleição fechada em um primeiro turno. Correto? Uma eleição Tá? João Dória. João Dória ganhou no primeiro Isso. turno. É o Dória. Não, mas há uma tradição no estado de São Paulo, cara, que as eleições elas fecham sempre no primeiro turno. Eu acredito que só o Alckmin, quando ele disputou em 2002 contra o Genuíno, que foi a primeira vez que o PT foi para um segundo turno no governo do estado de São Paulo, que só foi ali. Depois em 2006, depois em 2010, 2014, 2018, e aí em 2022 nós tivemos um segundo turno. Tá. Então, não sei ao certo quanto que isso daí vai ter esse impacto. Uma outra coisa, é uma eleição completamente diferente, tá? Há de lembrar há 4 anos que quando se lançou a candidatura, o Haddad ele liderava de ponta a ponta, seguido pelo Márcio França. E eu costumo dizer, o Márcio França ele era uma espécie de um estanque ali, né? Ele parava, ele estava na segunda colocação, mas ele não deixava nem o Tarcísio e nem o Rodrigo Garcia avançar. Então ficou naquela, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. A própria cúpula do PT deixou claro, né, que o objetivo de 2022 era ganhar a eleição para a presidência da República, para presidente da República. Isso ficou muito claro. Então o Haddad ele foi liderando até um certo ponto e aí acreditou-se o seguinte: quando o Márcio França deixar a candidatura, esses votos eles vão migrar para o Haddad. Não foi o que aconteceu. Boa parte desses votos do Márcio França foram justamente destinados para o Tarcísio. E aí foi aquela disputa, passo a passo, o Tarcísio ganha no primeiro turno, leva a eleição para o segundo turno, e aí aquela questão, né? Todo mundo vai e apoia o Tarcísio, o Rodrigo Garcia, até então governador do estado de São Paulo, e aí houve uma diferença de 13 milhões de votos. Tá. O cenário atual, ele é diferente. Você não tem 4 candidatos competitivos. E por mais que possam lançar nomes de candidatos aí, eu acredito que essa eleição em São Paulo vai ser entre o Tarcísio e o Haddad mesmo. Tá? Não tem muito. Deixa eu só. Eu estava lendo o jornal nesse final de semana, como eu sempre faço, e uma das indicações que confirma essa fala que não vai ser de primeiro turno, vai ser fácil, não vai ser fácil do jeito que a galera estava imaginando que ia ser fácil com o Tarcísio. Eu não estou falando aqui que o Tarcísio vai perder, entendeu? Não estou falando isso. O Tarcísio vai perder, não é isso. Eu estou falando que o mar não é tão o mar não está tão de marinheiro, né? Quanto o céu não está tão de brigadeiro quanto as pessoas achavam que estariam. O fato dos dois bastidores que são bastante interessantes, um foi revelado pelo Estadão e o outro foi revelado hoje pelo UOL. O primeiro de São Paulo, do Tarcísio, é que o Tarcísio não quer o vice do PL. O Tarcísio quer manter o Felício Ramute na chapa como vice. Por quê? Porque o Ramute é PSD, né? É PSD, então obrigatoriamente o partido vai ter que dar palanque para o Tarcísio e para o Felício Ramute nas 300 mil prefeituras que eles têm no estado de São Paulo. Existia a possibilidade de ser o Coronel Melo, que é do PL, eu acho. O Coronel Melo, o próprio Derrite, que também é do PL, que vai vir provavelmente virar para o Senado. Então, a vaga de vice-governador do estado de São Paulo estava aberta
E era o Valdemar Costa Neto estava negociando juntamente com a família Bolsonaro essa vaga. O Tarcísio bateu o martelo e falou que a vaga não vai ser do PL. Ele não deu certeza ainda que vai ser do Ramute, mas é bem provável que seja do Ramute. A preferência é o Ramute. A preferência é o Ramute, porque mantém a chapa e tem o PSD junto, né? E não se briga com o Kassab. A gente sabe muito bem que não se briga com o Kassab. Não se briga com o Kassab, não precisa fazer. Não se briga, cara. O cara tem 500 prefeituras de São Paulo. Não se briga com o Kassab. Sabe uma outra coisa? A gente não pode amplificar e falar que o bolsonarismo ele é tão forte em São Paulo quanto em outras localidades. Então tem essa questão aí. É óbvio que o Tarcísio lá dentro mas peraí, o Bolsonaro ganhou em São Paulo, ou tal, enfim. Primeiro, você não tem mais em São Paulo aquela figura do bolsonarismo que você teve em eleições passadas para o legislativo, que você teve a Carla Zambelli, que passou de 1 milhão de votos, o próprio Eduardo, que passou de 1 milhão de votos. Então, essa questão de querer imputar ao estado de São Paulo um bolsonarismo é meio complicado, porque quando você pega historicamente, o estado de São Paulo ele tem um voto muito conservador, e esse voto ele é muito antes da existência, do surgimento do bolsonarismo. Isso então, na grande São Paulo, o voto é um voto muito centro-esquerda. Sim, mas é uma tendência, igualmente você pega, sei lá, você pega o Rio Grande do Sul, né? Você pega o Rio Grande do Sul, que durante muito tempo foi governado pelo PT, com Olívio Dutra, foi governado pelo PT. Então, assim, eu não posso pensar que o estado de São Paulo ele é semelhante ao estado de Santa Catarina. Santa Catarina é bolsonarista, tá? Agora São Paulo não. E aí uma coisa que a gente começa a observar o seguinte, que ele é um ponto interessante. Inclusive foi até essa matéria que subiu, que o Haddad hoje ele se coloca como a figura mais competitiva para disputar o governo do estado de São Paulo. Sempre ressaltando, o Tarcísio que tem a obrigação de ganhar. Ele está no poder, ele tem a caneta, e a gente sabe muito bem que essa articulação e todas essas prefeituras que estão ali sob o satélite do Kassab são importantes. Assim, o PSD ele não tem prefeituras, assim, a quantidade de prefeituras volumosas, né? Tinha a prefeitura de Guarulhos até o ano retrasado, até o ano passado com o Guti, mas me parece que não mantém. Então, assim, mas essa capilaridade que a gente discute no interior de São Paulo, que tem aí 650 municípios e o PSD está praticamente presente nisso tudo, é óbvio que isso vai ter um resultado eleitoral agora, coisa que o PT não tem. Então, assim, vai ser muito complicado para o PT, já era complicado para o PT fazer campanha no interior de São Paulo, antes mesmo desse crescimento do PSD. Agora vai ser muito difícil. Tá? É óbvio que a centralização do PT ele vai tentar entrar no interior através de cidades grandes. Então você tem o Edinho Silva, que é de Araraquara, tá? Você vai então tentar entrar em Campinas, que o PT já governou, você vai tentar entrar em São José do Rio Preto. O PT tem ele teve um problema muito sério ali no Vale do Paraíba, então não sei se ainda está para recolher os cacos. Existem dois fatos que são. Deixa eu só terminar. Deixa eu pegar essa fala. Existem dois fatos que podem mudar um pouco esse cenário aí, que é a presença do Geraldo Alckmin pelo PSB, vindo fazer campanha juntamente com o Haddad. A Simone Tebet ela já está no plano, ela vai migrar, ela vai se filiar ao PSB. A Simone Tebet, queira sim, queira não, ela tem uma boa fala com o agro, com o interior, da mesma forma que a Tereza Cristina também tem uma boa fala. O fato é que o PSD, por exemplo, no Paraná, você falou do Paraná, isso só isso que saiu no UOL agora antes da gente começar, no Paraná o PSD abriu mão da candidatura do Ratinho, porque o Ratinho vai continuar como governador, levando com mãos de ferro, segundo fala da Daniela Lima, com mãos de ferro para evitar, olha só que maluco isso, né? Para evitar a ascensão da candidatura do Sérgio Moro, que hoje está ligado ao PL do Flávio Bolsonaro. Então, essa loucura, é tudo... política de gente grande, né? Política de gente grande isso daí. A gente está comentando aqui, mas quem é a gente da fila do pão, né?
Mas isso tem um reflexo, você falou num ponto importante para a gente encerrar muito esse assunto. Eu acho assim, a figura do Alckmin, ela é importante. O PT sabe dessas dificuldades de entrar no interior do estado de São Paulo, mesmo tendo uma votação expressiva, tanto na Grande São Paulo quanto na própria cidade de São Paulo, onde o Haddad ele saiu. A diferença de votos em relação ao Haddad e o Tarcísio, ela foi de pouco mais de 2 milhões, uma diferença de 2 milhões e 500 mil votos, né? Tá, pô, é voto pra caramba. Se você levar em consideração que 2 milhões, na realidade, é você pegar a cidade de Guarulhos e a cidade de Campinas juntas, né, que respectivamente a segunda e a terceira maior população. Mas tem um dado curioso, cara, que é o seguinte: eu falo que assim, para você entender essa geografia de votos em São Paulo, o PT ele sai muito vitorioso no pleito do Senado, né, no pleito do Senado, que praticamente a votação que se dá ao governador e a votação que se dá ao senador, ela é muito equivalente em relação a isso, correto? Então, só para se ter uma ideia, aqui para a gente fechar, o Eduardo Suplicy praticamente ele fez carreira como senador, né? Ele foi eleito em 1990, tá? Em 98, ele teve 43%, em 2006 ele teve 47%, e uma coisa muito maluca, em 2002, que foi a primeira eleição que o Alckmin disputa com o Genuíno, que o Lula ganha a eleição, o Aloysio Mercadante, ele teve 10 milhões 497 mil, foi uma votação muito ali parecida com o Alckmin, tá? O Alckmin no segundo turno ali. E em 2010 o partido elegeu a Marta com 8,3 milhões de votos. Então o PT ele tem por característica o seguinte: o paulista para o Senado ele vota no PT, correto? Mas para o governo ele não vota no PT. Isso daí está muito atrelado de repente com a figura do presidente. Então é assim, quando a gente observa, está aberto, tá? Mas aí, como eu falo, o Tarcísio tá com a caneta na mão. O Tarcísio ele vem de um problema aí, um desgaste com o setor de segurança, tá? Inclusive o sindicato dos delegados aí semana passada emitiu uma nota que promessa de campanha. Aí ele já viu essa semana, já disse anunciou 10%, todas aquelas coisas. A figura do Derride são duas vagas, né? Então, possivelmente o Derride pode vir a ser eleito, mas eu não descarto aí que a Simone Tebet também possa vir. Então, a gente tem realmente essa impressão que aquilo que era discutido há um mês, há 2 meses, que São Paulo precisava ser palanque da presidência da República, eu acredito que o caldo vai dar uma engrossada maior aí, e a gente não sabe o que pode acontecer, né? Em eleição desse tipo, eleição de gente grande, Eleição de gente tá grande. meio que aberto. Vamos lá, boa noite para a Rô. Tudo bem, Rô? Boa noite. E para o Pedro Alexandre querido, meu querido amigo também. Boa noite, Pedrão. Muito obrigado pela presença, pela audiência. Fernando Peixoto, nós, há mais ou menos uns 15 dias, eu recebi uma comunicação do sindicato dos bancários do Estado de São Paulo dizendo dos fechamentos das agências bancárias de Santana de Parnaíba, do Bradesco de Santana de Parnaíba e, se eu não me falha a memória, de Jaguariúna também. Mas o e-mail que eles tinham mandado, eles não especificavam propriamente qual agência de Santana de Parnaíba seria fechada, né? Nós temos aqui agência no centro, temos agência na Fazendinha, temos algumas agências também no bairro de Alphaville, inclusive parece que teve uma em Alphaville também, um posto que foi fechado em Alphaville. E aí você viu, né? Você viu a agência do Bradesco sendo desmontada esse final de semana, e aí foi por isso que a gente confirmou, porque o Bradesco não respondeu e os sindicatos também não nos responderam. Eu mandei um e-mail para o Bradesco e para o sindicato, perguntando quais agências seriam, para a gente dar esse outro lado aí, até para abrir um espaço para o Bradesco, por que ele está fechando, se ele ia manter aqui a agência do Centro Histórico, ou qual agência ele manteria, tal. Informações postadas por correntistas na própria publicação nossa no Facebook diz que parte dos clientes está sendo transferida para a agência do Polvilho e não para a agência do Centro Histórico. Para a agência do Polvilho e não para a agência do Centro Histórico. E aí você me disse que na Fazendinha, isso aí tem que confirmar se alguém souber,
Deixa aqui nos comentários. Parece que só vai ficar caixa, é isso? Sim, só tem a Caixa, porque o Santander Santander fechou fechou a também, né? agência e o Bradesco fechou a agência, né? Cara, é uma questão muito discutível e, ao mesmo tempo, indiscutível no que se diz respeito, porque você tem um lado a instituição bancária, né, como uma empresa que visa eficiência, lucro, tudo aquilo, mas a gente há de levar em consideração também a necessidade de uma agência. E aí o que que a gente acontece? Quando a gente faz o apontamento, é do público que faz uso de tipo de agência. Então, é assim, é óbvio que quando você pega um público um público idoso, ou um público que não tem tanta instrução de lidar com as máquinas, que necessitam do auxílio de uma pessoa, e aí fica meio complicado. No caso do Bradesco, é assim, eu não sei se o impacto, a saída da agência da Fazendinha foi tão grande quanto a saída do Santander, tá? Por que isso? O Santander, ele tem a conta da Prefeitura de Santana de Parnaíba. Então, eu tenho lá milhares de funcionários que têm a sua conta salário atrelada ao Banco Santander. Eu acredito que esse último contrato ele foi celebrado em 2021, tá? As pessoas mais antigas aqui, né, que no caso que trabalhou no funcionalismo público no início dos anos 2000, há de se lembrar que Santana de Parnaíba era o Banco Real, que depois virou a BN Bank, né? Então você tinha aquela agência, só para você ter uma ideia, você tinha a agência do Santander, onde ela permanece ali hoje, na Rua do Meio, né? Não na Rua de Na Rua de Baixo, Baixo. Antiga na agência Rua de Banespa. Baixo. E em frente à prefeitura você tinha a agência do Banco Real, correto? E lá na Fazendinha, onde tinha a CEMEDS, você também tinha uma outra agência do Banco Real. Então, o Santander, antigo Banespa, sempre foi a agência ali e tal. Então, fora que você tinha em Alphaville. E aí, muda o Santander, enfim, todas aquelas coisas. Cara, é uma coisa assim. Hoje, a boa parte, se a gente tentar imaginar, boa parte do funcionalismo público de Santana de Parnaíba também é residente do município, correto? Eu não sei precisar isso em números, mas a gente há de levar em consideração que você tem uma parcela significativa desse funcionalismo público morador. A região da Fazendinha, a cidade de São Pedro, Colinas, que são regiões bastante populosas, que talvez onde esse público ele está presente. E aí, quando você retira, é uma questão geográfica, pô, tudo bem, o centro histórico ele necessita pela mobilidade de pessoas. Pessoas mais distintas vindo de outras cidades passa pelo centro histórico. Então há necessidade realmente de você ter todos os bancos como mantém. De repente você tem um problema no aplicativo, você precisa sacar dinheiro, então tá. Agora, quando a gente olha para a região da Fazendinha, cara, você só ficou com a Caixa Econômica Federal. Você não tem o Bradesco, você não tem o Santander, e aí levanta uma grande questão aí a respeito de que maneira que o banco, né, ou de que maneira que as agências se põem em relação a isso. Saiu na Folha hoje, só para complementar, que o número de agências bancárias caiu 37% em 10 anos no Brasil, né? Então havia 14 mil, e é uma coisa maluca. 638 municípios ficaram sem agência bancária, o que desassistiu quase 7 milhões de pessoas. O banco que mais fechou, que mais reduziu agências foi o Santander, 56% das agências foram fechadas. O Bradesco vem em segundo com 47,5%. Tá? E eu não sei se você já vivenciou o problema de você precisar de uma agência bancária e não ter essa agência bancária, correto? Ah, mas, cara, às vezes você está numa cidade do interior ou até mesmo de outro estado e aí você não tem agência bancária. Até hoje você necessita de uma agência bancária. Então eu não sei o quanto. A gente mandou o e-mail para o Bradesco, né? Tipo assim, os Não, caras, não responderam. os caras estão tipo nem aí, fechei, pronto, e transfiro para o Povil. Os caras não têm ideia o que é uma pessoa, de repente, moradora da Vila Poupança, um morador da Fazendinha do 120, ter que resolver talvez problemas burocráticos lá na agência do Polvilho, que já tem os clientes, né? Que já tem os clientes dessa agência. Então, assim, cara, sei lá, Não, a o gente problema, fala que a Enios.
Fala. O problema é o seguinte, o problema é que existem, a gente está numa fase de transição. E a fase de transição é uma fase muito difícil, porque a gente está saindo daquilo que é certo para aquilo que não, para aquilo que é duvidoso. Para a gente não sabe como que vai funcionar. Por que eu estou falando isso da fase de transição? Porque se você já foi num banco, no Bradesco ou no Banco do Brasil, principalmente no Bradesco, no Banco do Brasil, o Santander também tem. O Santander é mais funcionário do Estado e da Prefeitura. Aposentados que têm dificuldade em usar o próprio caixa eletrônico, entendeu? Sim. É uma fila imensa, é uma fila gigantesca. E assim, são pessoas de idade, entendeu? É uma coisa meio maluca isso, e eu fico extremamente incomodado com isso. Porque o banco ele põe um cara que geralmente é o estagiário ou um cara de uma função contratada para isso. Eu estou falando de estagiário porque eu supus, são vozes da minha cabeça, mas supostamente para ajudar aquelas senhorinhas e senhorzinhos que ficam geralmente no caso do Bradesco, nas duas primeiras caixas aqui, que é a primeira caixa aqui e a segunda caixa aqui. Então, o que acontece? Fica uma fila imensa. Quando está chovendo, tem idoso que fica lá para fora. Quando está com sol. Existiu uma denúncia do Banco Itaú, no caso do Banco Itaú também, que era a porta rotatória era um horror tal. No Santander, eu já vejo que existe um atendimento maior lá dentro e também nos caixas eletrônicos para os aposentados. Então, já tem um atendimento um pouco melhor. E aí, é por isso que eu falo, é lucro, né, Veri? Como você falou, é lucro. Se você não sabe, cada caixa eletrônica daquele tem uma meta a ser batida. Existe uma meta. Por isso que a agência força você a usar o caixa eletrônico. E aí é uma coisa muito interessante, que isso aqui é um relato pessoal. A minha conta no Itaú é uma conta muito antiga mesmo, muito antiga. Era do tempo, era logo que eu saí da prefeitura em 2013. Em 2013, eu entrei numa agência de publicidade e montei a minha conta do Itaú, que era a minha conta do Itaú lá de Alphaville, do Itaú 18 do Forte, que ficava dentro do Alpha Square, porque a agência era naquele prédio do Alpha Square, a agência de publicidade e a agência do Itaú, logo na entrada ali. Tá bom. E ali a agência estava abrindo e tal, eles me deram uma conta Uniclass, que era aquela conta que você tinha um gerente próprio, né? Sim. E você tinha gerente próprio, como é a Van Gogh no Santander e como é a Personalité no Bradesco, se eu não me engano. Personalité Itaú. Personalité Itaú, né? Então, É. eu tinha uma conta, a Personalité você precisava ter um X valor, tal, eu não tinha, mas eu tinha uma conta que me dava um gerente. Tranquilo. Aí eu peguei e passei aí eu saí da agência, entrei para trabalhar, que eu te conheci na Câmara Municipal, passei minha conta, fiz uma portabilidade para a conta da agência do Itaú aqui de Santana do Parnaíba. E aí eles passavam a cobrar um pacote, na época eu me lembro que era R$ 54, nunca esqueço esse valor. Era 42, depois passou para 45, 52, 54. Eu cancelei com R$ 54. E aí, por que eu cancelei com R$ 54? Uma, porque os R$ 54 era um valor que não fazia mais sentido para a pessoa gastar nisso de Bradesco é Prime, obrigado, Vinícius. Não fazia mais sentido. E um dia, quando eu precisei do meu gerente no Itaú, o gerente, eu fiquei esperando, falei, mas eu tenho uma conta aqui, tá? Uniclass, sei lá qual era o nome. O cara falou, não, a gente não dispõe de gerente para essa conta. Eu falei, mas vocês estão me cobrando. Vocês estão me cobrando o valor para eu ser. Não, mas é que sua agência era Alphaville e tal. Lá você vai ter. Eu falei, não, mas eu vou transferir minha agência aqui a 7375. Minha agência está daqui. Não, mas aqui a gente não dispõe do serviço. E é uma coisa malucaça, Veridiano. Os caras cobravam sem ter o serviço na agência. E no Bradesco também, um outro motivo, eles cobraram. Meu pai era uma conta de. Meu pai recebe aposentadoria pelo Bradesco. Eles cobravam uma taxa de serviço pela conta do meu pai, que é uma conta só de aposentadoria de R$ 64. 64 é um pouquinho. E tinha gerente no Bradesco, aqui na agência do Centro Histórico, e realmente existe um gerente para uma conta ouro, lá, conta Prime, não sei o nome. E aí nós fomos lá para cancelar essa conta, porque, meu,
praticamente, meus pais recebem, completam o valor da aposentadoria e pagam o plano de saúde. Não usam o coisa. Cara, foi um trabalho do cão para fazer isso, entendeu? Foi um trabalho louco, assim. E hoje, Não, a gente tem que... Hoje, meu pai perdeu o cartão, a gente não tem mais esse atendimento. Cara, eu juro por Deus, a gente esperou 1h45. 1h45 sentado dentro do Bradesco para ser atendido. Só para solicitar outro cartão, tá ligado? É uma loucura. E aí o Pedro falou que também tem referência histórica e afetiva. Isso é uma verdade também, cara. É uma verdade, porque a gente sempre tinha aquele gerente, o Zé é meu gerente, o Paulo é meu gerente, eu vou sendo atendida lá pela Lilian do Rogério, no Banespa, né? E principalmente agora cidade perdeu como isso, né? Parnaíba, né? Se perdeu completamente isso. Bom, Cara, eu falo que o privatizar nem sempre é bom, deixar tudo privativo, mas aqui eu tenho que dar o braço a torcer também, que o serviço da Caixa Econômica Federal na Fazendinha é horroroso, cara. desculpa, o serviço do Santander também é horripilante, cara. Assim, se a gente for para colocar, é óbvio que, felizmente, eu não tenho conta no Santander. Assim, o atendimento de agência é horrível e os caras admitem realmente. Eles não vão falar que o atendimento é horrível, mas os caras fecham a agência e colocam a gerente para ficar correndo atrás de cliente. Mas o que me passa justamente numa questão como essa é simplesmente o seguinte: recentemente o IBGE divulgou que está tendo um processo de envelhecimento da população brasileira, tá? E aí, assim, cara, como que está se adequando? Porque, assim, eu É isso. posso ter uma adequação diante de um cenário que é competitivo, de concorrência que exige, mas eu também tenho que me adequar. Você falou muito bem. Se eu pegar a folha salarial dos aposentados individualmente, é um valor até irrisório perto do que se movimenta, mas quando eu pego uma quantidade e faço a somatória, eu tenho ali. E é uma característica, é muito comum, ou pelo menos era comum, você passar, o banco abre às 10 ou às 11, você passava às 8, 7 Pô, horas da então, manhã, cara. aquela fila já estava sendo formada. Como que isso vai ser resolvido agora? Através de aplicativo? E aí, cara, tem outro problema. A gente sabe que hoje, para que uma pessoa idosa, ou até mesmo nós, sermos vítimas de golpes, é muito mais fácil você ser vítima de golpes financeiros através de um aplicativo do que propriamente ali dentro de uma agência. Correto? É, E aí tem uma coisa muito maluca. Quando acontecem essas coisas, o banco recomenda procurar quem? Você ir à agência. Porque é, há serviços que você não consegue resolver via aplicativo e via ligação. E aí recomenda-se a agência. E aí os caras, porque assim, cara, vamos descarregar, os caras são gênios, assim, é uma falta de respeito, é uma falta de compromisso, é uma falta de fiscalização. A gente sabe muito claro, mas tem a Febraban, tal, não sei o que tal, beleza, o que é a Febraban, né? Que é a Federação dos Bancos Brasileiros. O que está sendo feito nisso daí? Mas é uma tendência, é alguma coisa desse tipo. Cara, eu tenho quase 7 milhões de pessoas, segundo a Folha de São Paulo, desassistidas. Cara, falava-se muito que as pessoas não tinham conta em banco. Lembra-se disso? Olha, muitas pessoas não têm acesso ao sistema bancário. Isso é uma maneira de exclusão também, correto? deixa Porque eu, se você não dá suporte, fala. rapidamente, só para não perder. A Cris falou assim: acho que a idade interfere muito. No dia de receber a aposentadoria, religiosamente, meu pai ia até a agência sacar dinheiro sem necessidade nenhuma. Outra coisa que é isso, é uma coisa maluca. Mas isso é geracional, não tem jeito. Cara, se você for no dia de pagar a aposentadoria, se tiver só duas caixas funcionando, seja ela no Santander, seja ela no Bradesco, e você for entre meio-dia e meia e 1h, é certeza dessas caixas não terem nota. É certeza, cara. É certeza absoluta, porque 90% daquela fila vai sacar dinheiro. Mas aí é o seguinte, vai sacar dinheiro por quê? Porque não sabe usar aplicativo, cara. Porque tem dúvida com usar o cartão. Então, a segurança do dinheiro na mão, né, é isso. Isso é tudo um resultado. E não adianta. E uma outra coisa, né, Veridiano? A gente, eu te cortei, mas uma outra coisa. Você vai aqui na agência do Bradesco do Centro Histórico,
tem 6 buracos lá. Ó, 6 ou 8 buracos lá para caixa eletrônico. Tem 3 caixas, velho. 4 caixas quando os 4 estão funcionando, entendeu? O Santander, eu fui o mês passado, o Santander tinha um caixa funcionando, irmão. Tinha um caixa funcionando às 10 horas da manhã, tinha um caixa funcionando. São 4 caixas, tinha um caixa funcionando, os outros 3 em manutenção. E esse caixa que estava funcionando não tinha nota. Então, uma coisa que eu acredito que merece uma ressalva é por parte, assim, a gente não vai entrar, todo o assunto vem em questão do Bradesco, mas eu acredito que a prefeitura, que mantém um contrato milionário com esse Santander, ela tinha que verificar realmente a É obrigado a ter viabilidade, uma conta. porque, cara, tá, Uma agência. essa agência existe, tudo bem, essa agência existe, mas a gente sabe que Santana de Parnaíba, em decorrência da sua extensão territorial e até ainda dessa questão de mobilidade que é muito dificultada, cara, é meio que complicado. Então é assim, os caras fecharam na região da Fazendinha, tipo assim, mano, tchau, tô indo embora. Como que você tá indo embora, o cidadão? Como que você tá indo embora? Você tem uma conta, você tem um compromisso. Agora, eu não sei se dentro do contrato contempla nessa questão da agência, se isso não foi colocado, isso não foi pensado lá atrás. Mas não, foi pensado, porque na época que o Fernandes você falou, na época que o Fernandes o Fernandes que mudou a luva a luva do Santander para o Real. Passou do Do Real Santander, para o Santander. passou Do para o Real para o Santander para Santander. o... Não, era Santander, aí passou do Santander para o Real. Eles precisaram, como você disse, abrir uma agência na frente da antiga gabinete da prefeitura. Essa agência ficou funcionando até a rescisão do contrato, rescindiu o contrato, a luva mudou, porque o Santander foi comprado, o Real foi comprado, o ABN Aaron Bank Iron Man. comprou o Real e vendeu para o Santander. O Santander comprou o Aaron Bank. E aí fechou-se aquela agência, mas por um prazo daquela agência, que eu não vou lembrar quando que é, por um prazo daquela agência, que tinha na frente do gabinete, ali no final da Pedro Procópio, só atendia funcionário da prefeitura. Só funcionário da prefeitura. Que ainda tinha cartão real e cheque real, essas coisas. Só atendia funcionário da prefeitura. Aí, quando foi incorporado pelo Santander, aí passou aqui. Hoje eu não sei se a prefeitura recebe pelo Santander, por qual banco que a prefeitura recebe. Sim. Mas Sim, acho que é de sim, sim. Santander ainda. Porque a A Câmara é conta, caixa, né? a conta, não sei como que tá no caso da Câmara, mas a prefeitura ainda continua no Santander. Mas enfim, cara, eu acredito que diante de uma situação como essa, é notório que você deixa novamente os impactos dessa decisão, ele vai cair diretamente nas pessoas que mais precisam do serviço, Exatamente. tá? Então, eu não sei, porque assim, eu não posso ter aquela ideia que todo mundo hoje é obrigado a fazer uso da tecnologia para Jamais. determinados fins, né? Mas Jamais. enfim, né, cara? Então, mais um que entra na nossa lista é Enel, é Sabesp e agora são os bancos. E, então, daqui a pouco todo mundo vai sambar, Daqui a né? pouco, só, igual diz minha mãe, só a gente presta. Vereador É isso. Peixoto, Fala, meu querido. está na pauta da Câmara Municipal um projeto de lei que pode ceder o prédio do antigo Hospital e Maternidade Santa Ana, que na verdade era uma clínica de nascimento de parto natural, mas tudo bem, vamos chamá-lo de maternidade, que agora, pelo jeito, Chama a tornou-se parte. maternidade real, poderá ser cedido ao privado e com uma possibilidade de esse privado também fazer atendimento. É Na isso? realidade, não é uma possibilidade, é uma obrigatoriedade, tá? Então, amanhã, o Poder Executivo ele encaminhou para a sessão da Câmara amanhã o projeto de lei 85/2026, que autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão de uso do imóvel público que especifica com encargos de investimento na melhoria do imóvel, instalação de hospital e destinação da parcela dos atendimentos aos pacientes SUS do município e da outras providências. Tá, resumindo, o que seria isso? Eu tenho ali um complexo, né? Eu tenho um complexo formado pelo pronto-socorro de Santa Ana, e aí que foi incorporado depois à maternidade, e, enfim,
Eu tenho ali o complexo da saúde e onde que era o denominado hospital, ele está fechado, né? Inaugurou o Uhum. hospital lá na Geraldo César, em frente ali ao estádio municipal, e eu tô com aquele imóvel, né? Já três, foi em novembro, né? Dezembro, já aí quase 4 meses abandonado, literalmente abandonado. Assim, quando eu falo abandonado, deixa talvez a palavra aí, sem uso, porque há pessoas lá da prefeitura que estão fazendo a vigilância, mas a gente percebe questão de manutenção, né, questão de limpeza, enfim, todas essas coisas. Então, eu acredito, né, que realmente esse projeto ele vai ser votado, ele vai ser que vai autorizar o poder executivo. O que que acontece nessa questão? Uma vez autorizado, o poder executivo ele passa ele pode conceder, e aqui está no projeto de lei, no artigo 1º, inciso 2, que a concessão ela será gratuita, pois se dará sem pagamento de outorga, porém será condicionada a encargos de prestação de serviço em saúde e de investimentos obrigatórios pelo concessionário. Beleza? Resumindo isso, a prefeitura pega, transfere esse prédio para a iniciativa privada, né, seja um sistema de saúde, de clínicas, alguma coisa, e o cara lá vai operar normalmente, vai atender os convênios, vai atender os particulares, mas parte desses atendimentos, eles obrigatoriamente têm que ser destinados aos moradores de Santana de Parnaíba. Então, é mais ou menos o que ocorre com a SPX, na região da Uhum. Fazendinha, que é uma clínica particular, mas nesse caso ela é contratada, né? É contratado X exames por ano, e aí os moradores de Santana de Parnaíba são encaminhados para o exame na clínica particular. Isso está acontecendo também em Osasco, né? Não sei se Barueri também tem essa modalidade. Aqui, no caso, a contrapartida é fazer o uso do imóvel, tá? Então, uma vez esse concessionário ele venha se interessar, ele vai ter que fazer a manutenção desse imóvel, então a prefeitura se isenta desses pagamentos de manutenção, porque aquele imóvel, queira ou não, ele é um imóvel bastante significativo. Para você ter uma ideia, é um terreno de 6.363 metros. Só de área construída eu tenho 4.540, divididos numa edificação com 3 pavimentos, né? Então é um mini prédio ali, você vê que ele pega toda uma esquina, tal. Então, e aí o que, que seria realmente? Uma vez ortogado, uma vez concedido para a iniciativa privada, ele vai ter que ele só pode fazer exploração de serviços hospitalares no imóvel. Então, isso daqui está muito claro, está muito interessante, né? Consequente exploração de serviços hospitalares do imóvel a ser concedido sob inteira responsabilidade. E a exploração desses serviços pelo atendimento aos pacientes particulares, atendimento aos pacientes beneficiários e pelo atendimento aos pacientes SUS. Esses pacientes SUS daqui, a prefeitura vai pagar mensalmente esses atendimentos, correto? Tabela Então, SUS paulista, provavelmente. da tabela SUS paulista isso daqui. Então, tá, as obrigações do agente de pagamento proporcional aos atendimentos mensais realizados pelo concessionário deverão ser regulados. E aí, eu bato a bola para você. O que, que você acha disso, Leandro? Eu acho que é o seguinte, não tem muito o que achar disso, né? Porque só o futuro dirá. Mas eu acho uma boa iniciativa. Por quê? Porque você mantém a manutenção do prédio é uma coisa caríssima. Você pode achar que não é caro, mas é caro. Claro. Porque se você abandonar aquilo ali, aquilo vai virar um elefante branco gigante, de repente vai ser, sabe, invasão, essas coisas todas, deterioração. Quem tem casa na praia já sabe como que funciona. Ou casa na praia, ou casa no interior, ou alguma coisa desse tipo, você sabe muito bem como funciona, que a manutenção. A sua casa é assim, a manutenção ela precisa ser constante. Tá, esse é um ponto que eu acho bastante válido. O segundo ponto que eu acho bastante válido é que, dependendo do serviço que possa vir pegar ali, pode ter um barateamento do custo de um plano de saúde. Por exemplo, Veridiano, você quer fazer uma endoscopia hoje em Parnaíba, é muito difícil, entendeu? Você tem uma estrutura que você tem uma endoscopia, mesmo que você queira pagar essa endoscopia. Mesmo que você queira pagar.
E aí você tendo uma parte dessa autarquia, né, dessa organização, sendo cedida para o serviço público, você, de uma forma ou de outra, como você disse da SPX, você complementa o serviço público. Ah, mas isso vai desafogar o hospital? Ah, como que isso vai? Não sei se vai desafogar, não sei como vai funcionar. O fato é que eu acho uma tentativa válida, inclusive para quem quer pagar, e inclusive para não onerar, a municipalidade na manutenção do prédio, entendeu? Então, por exemplo, imagina se vem uma Happy Vida ali. Happy Vida hoje é o maior sistema de saúde do Brasil. Pega ali e faz um corujão, tipo foi feito em São Paulo. Ah, mas o que é corujão? Parte do atendimento público é direcionado para os horários ociosos da madrugada. Meu, sabe? É o fato. E aí o Pedro me pergunta, mas não tem hospital novo para isso? Tem hospital novo para isso. Isso que eu tô, é exatamente isso, Pedro. O futuro dirá. Se isso vai desafogar ou melhorar ou piorar, a gente não sabe. A tendência é que por ser privado, entre aspas, precisa ter um cuidado. Eu tô me controlando, eu tô meio que pisando em ovos, para ser português, claro, porque eu não estou falando que o público não é cuidado, entendeu, Veri? Eu não estou falando que o público é abandonado, essas coisas todas. Eu estou falando o seguinte: quando você vai vender um produto, esse produto ele tem que oferecer algumas coisas que muitas vezes você não vê no público. Embora o finalmente lá seja o gesso no pé se você quebrou o pé, entendeu? Mas precisa existir um outro, porque supostamente você vai estar pagando para ter aquele atendimento. O fato é que isso pode vir a melhorar o atendimento público e privado, abrindo esse leque de atendimento que você pode fazer na cidade, entendeu? Então, por exemplo, eu preciso fazer um exame de, sei lá, de endoscopia, de tomografia computadorizada, dessas coisas todas e tal. A própria prefeitura pode contratar esse exame nessa rede privada, como é do SPX, e desafogar o sistema. Como isso vai ser feito, Pedrão? Não sei. Tem Se uma, tem uma vai entrar em coisa, parceria com a GIR, se vai agir, também não sei. O que eu tem uma sei é coisa que eu torço para dar bastante. certo, velho, né? Esses dias eu estava fazendo um levantamento na área de saúde, dentro de uma pauta, e aí me chamou muito a atenção dentro da Fundação SEAD, né? Dentro da Fundação SEAD, que lá ela é um órgão do governo, ela é um órgão do governo estadual, que ela simplesmente traz todos os dados referentes à questão da saúde. E aí, Não, cara, uma coisa. não cortando você. O Vai Di, falando aí, a vai Adriana falou, falando aí. no tomografia tem no Hospital Municipal de no Santa Ana, ultrassom tem. Exatamente, é que eu só dei exemplo. Deve ter endoscopia lá também, que eu estou precisando. Ó, Deve ter todos. É que eu não me veio outro exame na cabeça. ó, uma coisa que é muito interessante em Santana de Parnaíba é o seguinte: dados do SEAD de dezembro de 2024. A nossa base, o nosso sistema de saúde, ele é praticamente do SUS. Assim, ele é praticamente do SUS, tá? A gente não tem um percentual privado. Só para você ter uma ideia, o percentual de médicos em Santana de Parnaíba do SUS, ele corresponde a 95,3 e de enfermeiros 97,2. Tá? Então nós temos não sei se a palavra dependência ela seria mais adequada, mas historicamente Santana de Parnaíba tem essa ligação. E aí você pega o seguinte, uma coisa muito interessante. Clínico médico, 58 do SUS e 2 do não SUS. Pediatria, 40 do SUS. Ginecologia, 16. Radiologia. E aí é o seguinte, psiquiatria. Você não tem um atendimento de psiquiatria em Santana de Parnaíba na rede privada, tá?
E aí, quando você vai verificando, você vai passando de repente, você falou endocrinologia, não tem rede privada, gastroenterologia não tem na rede privada, endoscopia praticamente não tem na rede privada, otorrinolaringologia não tem na rede privada. Então a gente começa a perceber isso, uma necessidade também, talvez, de uma ampliação de uma rede particular em Santana de Parnaíba. Exatamente, isso que eu tô falando. E é isso que você falou. Eu acredito que isso ele vai muito ao encontro realmente o que está acontecendo. Aí uma coisa que me chamou a atenção, isso se inverte na cidade de Osasco. A cidade de Osasco, que é a cidade mais populosa da região, ela é uma cidade totalmente, pelo menos ela é dependente da rede privada. O sistema de saúde público de Osasco, ele representa 47% dos médicos, e a rede privada representa 52% dos médicos. Então, olha que loucura isso daí. Às vezes a gente fala que a saúde de Parnaíba, mas que não sei o quê, que não sei o quê. Quando a gente pega esses dados do Diese, cara, a gente começa a perceber que a saúde de Osasco, quem não dispõe de convênio médico, leva mais tempo para ser atendido e não tem os recursos disponíveis tanto quanto Santana de Parnaíba. E aí também tem aquela questão, há especialidades em Osasco que, exemplo, cardiologista. Eu tenho 76 cardiologistas em Osasco, 60 deles estão na rede privada. Então, quando a prefeitura ela faz um encontro, e aí seria muito importante que nesse contrato de outorga, essa empresa que poderia vir assumir, e de encontro com a necessidade do cidadão parnaibano. Por quê? Porque dificilmente uma pessoa de Osasco vai vir para cá. Dificilmente uma pessoa de Barueri vai vir para cá. Então, esse instrumento ele vai atender moradores de Santana de Parnaíba, que talvez, mesmo tendo convênio, ainda continua fazendo uso do serviço público. Então, é aquilo que você falou. Você meio que desafoga a rede pública, mas você vai estar trabalhando simultaneamente como uma nova opção. Exatamente. Na verdade, você não vai desafogar, porque saúde é um ralo eterno. Não existe como desafogar. Mas não na questão de pronto atendimento. Está até manchado aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui são anotações. Os meus pais pagam um plano de saúde que é uma bica, entendeu? Pagam desde 1994. Meus pais têm plano de saúde da 1000. E minha mãe é cardíaca, essas coisas todas, tem uma válvula mitral, meu pai já teve várias inserções oncológicas, tal, tratamento oncológico, tal, essas coisas todas. Então, são de idade acima de 75 anos, eles têm uma ficha, eles têm uma ficha que possibilita alguma, como que eu falo? Não é privilégio, Prioridade. Isso. Prioridade. Passo na frente da prioridade. Bom, meu pai está tendo câimbras fortes. Eu consegui, através de um encaixe, uma consulta para o meu pai lá na Peixoto Gomide, em São Paulo. Que vai mudar o nome da rua. Hã? Vai mudar o nome da rua. Que vai mudar para Simone Gomide. Do dia, que a filha que você matou. Para o dia 4 do 4. Ou seja, isso aqui, eu já marquei isso aqui há uns 10 dias. E o oftalmo... 4 do 4? 4 do 4. E o oftalmo 7 do 4. Eu quero falar o seguinte, que é óbvio que ninguém está passando pano aqui para o serviço público, que tem que melhorar muito, e isso é verdade. Mas também, se você tiver um plano de saúde mediano para bom, não negou, você não vai ser atendido amanhã. Não. Você não vai ligar e vai marcar para o final de ser para 3 dias. Não vai. Você não vai. A única forma, no plano de saúde, olha aqui, o plano de saúde dos meus pais tem cobertura no 9 de julho, no Incoro, caramba fora. A única forma de você ser atendido imediatamente pelo plano de saúde, sendo idoso, é você entrando pelo PS. Não tem outra. Não existe. Não tem como você marcar. Tem que acontecer algo muito Tem que acontecer algo muito grave, né? Você tem que entrar pelo PS. E aí no PS, como acontece em qualquer lugar, você vai passar pela triagem. Aí você passa pela triagem e fala, tô com dor de cãibra. Aí o cara fala, mas sua pressão tá boa, a sua oxigenação tá boa, a sua ventilação tá boa, o senhor aguarda. Porra, fiquei
2 horas lá, cara, no 9 de julho, na unidade Alphaville, aqui com meu pai, que meu pai tinha sofrido cãibro, caramba, fora e tal, para a gente passar para um clínico geral, o cara deu um remédio, funcionou, falou, mas aqui no Alphaville a gente não tem essa especialidade que é clínica da dor. Você tem que marcar. Liguei para o sistema de atendimento, marcar a consulta que o médico que o cara indicou só tinha para o mês 6. Eu morro antes de cãibra. E aí a gente foi naquele processo de encaixe, tem um número para isso, para aquilo, conseguimos para onde? Mês 4. É uns 15 dias, cara. Ó, 4/4. Hoje, se contar hoje, são 12 dias, faz uma semana, uns 20 dias para marcar, entendeu? Então, assim, eu acho toda e qualquer tentativa de você melhorar o plano, o atendimento de saúde é válido. Como vai ser? A gente não sabe, Pedro. Como vai ser, a gente não sabe. Como vai funcionar, a gente não sabe. Mas deixa que acontecer para a gente cobrar. Então, uma coisa que chamou muita atenção, que a gente até para finalizar a nossa live de hoje, que é a questão das obras, né? E eu fui uma das pessoas, assim, que as críticas em relação às obras na cidade, né, que foram feitas, tal, e no meu ponto de vista, a localização do hospital, no meu ponto de vista, eu considero ela ainda inadequada. O hospital está lá, lindo, maravilhoso, grande, mas é a questão do acesso, tá? Assim, eu vejo que aquele hospital, pelo porte, pela importância, ele tinha que ser ali na região da Fazendinha, até numa ligação que facilita, mas tudo bem. E aí, quando você vê a questão da saúde, cara, é uma questão muito discutível, como você falou. Saúde não se faz apenas com dinheiro. Saúde também se faz com um processo de gestão, correto? Então, Barueri, que é a cidade mais rica, porque mesmo Osasco tendo um aumento aí na arrecadação nos últimos anos, Barueri, estruturalmente, ela está consolidada já faz tempo. Cara, quanto tempo Barueri demorou para ter um hospital, né? Osasco, quanto tempo demorou para ter um hospital? Certo? E aí você está vendo que são populações muito grandes essa questão. Aí, no caso da saúde de Santana de Parnaíba, que assim, eu vejo uma iniciativa interessante por parte da prefeitura, de repente trazer a iniciativa privada, né, para falar, vamos compartilhar de serviços que eu tenho aqui na cidade, não é uma transferência de serviço, aí de repente, pô, eu vou fazer isso para aliviar, porque nem todo mundo vai ter condições de repente ter o acesso a uma saúde. Mas a gente sabe, cara, que sim, falta uma infraestrutura e um investimento privado na área de saúde em Santana de Parnaíba. Coisa que quando você olha ao lado de Cajamar, você tem. Você tem ali, então, a Unimed, você tem a Intermédica. Então, hoje, um morador de Santana de Parnaíba, que ele tem um convênio, seja Mil, seja Unimed, seja ou você tem que se deslocar para a região de Alphaville, ali para o São Luís, ou você tem que ir para São Paulo. Cara, então você tem que imaginar o deslocamento que você tem. Então, se você consegue trazer um complexo ambulatorial, hospitalar, de iniciativa privada em Santana de Parnaíba, cara, isso alivia muito. É óbvio que o pronto atendimento é uma situação. A situação ambulatorial é completamente outra. Mas eu vejo nesse projeto o começo de uma iniciativa que ele pode se estender para outros setores. Exatamente. O Pedro falou assim, ó, então cadê o planejamento, transferência, o objetivo? Exatamente, é isso que a gente está falando. Como que vai ser? Aí o Pedro me diz, é cruel escutar algo do tipo, vamos ver o que vai dar. A gente sempre foi, o Anhanguera sempre teve na vanguarda dessas coisas aqui. Eu vou usar como exemplo, Pedro, exatamente essa sua fala, do cruel escutar algo do tipo que vamos ver o que vai dar. Eu conversei há um tempo contigo e eu falei que a principal proposta para a criação de uma oposição é dar solução. Não é ficar criticando, é dar solução. Você precisa da solução. Não adianta eu falar, o hospital não funciona. Como que o hospital funcionaria? Então, funcionaria como? Definido por um plano diretor que não existe desde 2013. Dentro desse plano diretor, a área de saúde, com X, com X, com X, a gente vai fiscalizar dessa forma, dessa forma, dessa forma.
Como que eu posso exemplificar isso para você? Evasão escolar. Como que o governo federal está tentando resolver a evasão escolar? Pé de meia. Como que é o pé de meia? Você vai depositando um valor lá para o aluno, quando o aluno terminar o ensino médio, né, Veri? Hum. Eu acho que é o ensino médio. Ele É, pode ir lá, me parece que é durante o ensino médio. durante o ensino médio, ele vai lá e pode sacar isso. Isso é solução. Isso é solução, entendeu? Isso é proposta de solução. E isso é uma tentativa de solução efetiva. E aí eu vou voltar para o Anhanguera. Nós fomos, a gente estava em cima de cada metro que foi feita da via dali de Alphaville. Cada metro. Inclusive, a CETEP entrou em contato com a Anhanguera, porque tinha chegado muito próximo das torres de transmissão. Você lembra disso, né, Veri? O Sim. próprio CETEP entrou em contato conosco. E eu não estou falando que isso não faz parte do nosso trabalho, porque isso não é um trabalho de oposição, isso é um trabalho de fiscalização, que é mais ou menos o trabalho da imprensa. Porque o Não, trabalho da é o imprensa. total trabalho da imprensa. Não, o trabalho da imprensa é da visualização, é Sim, jogar um holofote nisso, levar o ao conhecimento. conhecimento ao público Não é fazer fato. oposição. A gente não é partido político, a gente não é candidato a nada. Exatamente. Esse é o ponto que eu quero chegar. E aí, Pedrão, eu quero fechar da seguinte forma. A obra terminou. A obra terminou, e se hoje a gente fala da obra, a gente foi uma das pessoas que tentou evitar a melhoria da via. Eu já ouvi isso, entendeu? Então, É que não é a verdade, né? o que não é verdade. O que Não é não é verdade. verdade. O que não Tenta é se. verdade. Cara, aproveitando sua deixa, aí é para você voltar. Eu estava vendo uma entrevista do Eduardo Espósito, que ele deu para o Destaque Regional, e durante muito tempo é uma coisa muito maluca. E assim, tá tudo registrado, as coisas que eu falei, as coisas que eu falo. Quando eu criticava ali meu ponto de vista é o seguinte: foi feita a duplicação da Tenente Marques, em alguns momentos não houve projeto, foi abrindo, que eu denominei aquilo famoso puxadinho, lembra? Que eu falei, os caras estão Lembro. fazendo puxadinho. E eu achei muito legal uma fala do Eduardo Exposto, numa entrevista que ele deu para o Fernando Cruz do Destaque Regional, que ele falou bem assim: aqui tudo é novo, aqui tudo é planejado, aqui não é nenhum puxadinho, correto? Então, olha quando a gente pega de todo aquele processo, hoje, assim, deixando bem claro, eu não tenho partido político, não sou candidato a nada, eu sou um cara da comunicação, sou formado em jornalismo, atuo na área da educação, não tem esse negócio de ser amigo, se eu sou amigo de um, eu sou inimigo de outro. Não, eu tento conversar com todo mundo e faço questão, porque a minha profissão exige isso. Agora, uma coisa que eu percebo, que muitas coisas que a gente levou, inclusive aqui à tona no programa, que nós cobramos, que nós mesmos criticamos, algumas deram certo, outras não deram tão certo, É isso. correto? Mas tudo hoje, quando eu olho uma Tenente Marques, imagino aquilo não duplicado, eu falo, pô, realmente havia uma necessidade, uma estrada do Bela Vista. E aí, quando a gente fala questão de obra, a obra durante o processo, cara, ela é muito complicada, sabe? Vai causar transtorno, congestionamento, o cano vai quebrar, a poste vai cair, tudo. Então, quando nós falamos de infraestrutura, que até inclusive nós levamos aqui uma matéria que o Tribunal de Contas do Estado, que Santana de Parnaíba é a segunda cidade com maior número de obras, tanto investimento e quantidade, que me faz lembrar uma frase do ex-vereador José Cardoso, que quando ele, na tribuna, ele foi talvez uma das primeiras pessoas que falou: vocês aguardem que Santana de Parnaíba vai ser conhecida por ser um grande canteiro de obras, né? E é verdade, contra números não se contesta, tá lá no Tribunal de Contas do Estado, que, cara, você tem um total de 650 milhões em investimento em infraestrutura em Santana de Parnaíba. Então, assim, pô, a prefeitura construiu um hospital, mas aí é o seguinte: mas o hospital não atende, a saúde está ruim em todo que é local. Se você tem um Mas, hospital e a saúde está ruim, cara, eu acho assim, é uma questão que vai muito além de uma administração e uma vontade de um prefeito. não, mas não é nem isso. O fato é o seguinte: o fato é que quando eu falo, a gente vai ter que esperar
para ver o que vai dar e depois fiscalizar, é exatamente esse exemplo que eu dei da estrada de Alphaville, entendeu? Da coisa. E uma outra coisa. Mas vocês não. Eu sempre ouço isso, né? Mas agora o hospital. Há alguns anos foi proposto a construção de um banheiro na Via Parque, e esse banheiro custaria R$ 495.000. R$ 500.000. R$ 500.000. O banheiro estava. Já está aqui, é só Já estava procurar no apontando, Anhanguera que você vê lá o praticamente. banheiro público que ia ser construído na Via Parque para pessoas transeuntes ali que faziam exercício ou andavam ali na Caminhadas, Via não fazer. Parque, caminhavam, essas coisas todas tal. Existe a necessidade de um banheiro na Via Parque? Existe a necessidade de um banheiro na Via Parque. Eu não estou contestando isso porque eu não caminho lá. Mas Mas com esse custo. existia a necessidade de um banheiro que custasse R$ 500.000? Para mim, não existia. Para mim. E sem juízo de valores, a gente levou essa notícia sem criticar tal. Cara, a mesma coisa assim. Esse hospital. O banheiro não existiu. Assim, porque o que acontece? É bom as pessoas terem ciência, porque quando o Elvis idealizou, quando ele idealizou que ele ia construir um hospital, a gente foi atrás, a gente entrou em contato com pessoas e talvez uma das maiores referências de construção de hospital. O que nós ouvimos da pessoa? É o seguinte: construir hospital não é algo tão complexo. Agora, manter um hospital. Você manter um hospital desse, para vocês terem uma ideia, a manutenção do processo. Então, se esse hospital ele custou 80 milhões, para se manter esse hospital é quase 80 milhões por quase ano. 80 milhões. Correto? Então, quando a gente fala assim, é um instrumento público, havia necessidade, tal, isso é muito contestável, porque a gente sabe que a cidade de Santana de Parnaíba é muito carente em instrumentos de pronto atendimento. A gente não tem pronto atendimento. A gente tem a UPA da Fazendinha, a cidade ela está crescendo, então foi construído um hospital. Mas assim, que passou a iniciativa privada, no caso, ela está com uma gestão de atendimento. Ela não está responsável em deixar aquele hospital, ela não está pagando a conta de luz, ela não está pagando a conta de água, ela não está fazendo as manutenções necessárias. Isso tudo é um custo público. Então, cara, em 10 anos, o que se paga para manter aquele hospital, dava para construir 10 hospitais. Mas quem ganha dinheiro construindo o hospital não é o poder público, isso é iniciativa privada. Então, cabe ao poder público a construção do hospital e fazer que esse hospital funcione, correto? Está funcionando na sua totalidade? Sabemos que não, tá? Tem uma questão do pronto atendimento, houve uma questão aí da Agir, tal, que não sei o quê. Enfim, mas, cara, na hora que você olha realmente, essa necessidade, eu acredito que quando você falou o tempo dirá, a cidade de Santana de Parnaíba foi a cidade que mais cresceu a população nos últimos 10 anos. A gente saiu de uma cidade que tinha aí os 60 mil habitantes, a gente bateu quase 150 mil. Está vendo um processo de crescimento populacional na cidade. Então, mas é tudo bem, e isso tem que ser planejado, para isso que existe plano diretor, para isso que existe plaza, para isso que existe uma porrada de empresas aí que fazem esse tipo de coisa, entendeu? Inclusive, a gente trabalhou com a Emplaza e tem uma outra também que Instituto Polis, que eu não que eu sei muito, mas o pouco que eu sei, eu posso falar que pelo menos eu conheço esse tipo de coisa, entendeu? Mas é exatamente isso. E eu concordo com o Pedro, esse lance de ter o plano diretor, de escutar a população, essas coisas todas. Isso é extremamente válido. É extremamente válido isso aí. É extremamente válido. E o que eu falo é o seguinte: isso a gente pode, por exemplo, dia 24 agora vai ter um encontro ali no CEMIC pro Decisões no Centro Histórico. Não estou falando que eu quero ver quantas pessoas vão lá, porque quando teve a alteração da praça, o teatro, o Coronel Raimundo encheu. Inclusive, o Coronel Raimundo encheu. E deu quórum, né, como a gente costuma dizer. Quem é mais à centro-esquerda sabe bem isso aí, o que é.
Mas eu também sei da dificuldade de levar as pessoas para uma audiência pública. Eu sei disso. E eu não estou passando pano para a prefeitura, nada. Eu não estou passando pano para o Estado, nem para o federal. Não estou passando pano para isso. Eu estou falando que, no momento que eu falei que a gente tem que esperar para ver algumas coisas, a gente precisa esperar para ver algumas coisas. Eu preciso de um planejamento, Pedro, para ser construído um hospital, e esse hospital ele não ser do lado de um estado municipal. Para isso me falta planejamento. Para não passar uma linha de ônibus lá dentro, lá na frente. Para eu ter que mudar uma linha de ônibus depois para passar e não sei onde é o ginásio poliesportivo ali da Fazendinha, que passa o ônibus para cacete, entendeu? Nesse ponto de planejamento, sim, a gente está junto. É exatamente isso que eu estou falando para você. É exatamente isso que o Veridiano sempre falou. O Veridiano, a gente tem, o Anhanguera Digital vai fazer 10 anos. Desde que a gente começou essas lives em 2020, o Veridiano, e teve a ideia do hospital municipal, sempre o Veridiano falou isso. Para mim, ali não é um bom local. Sempre. Sim, eu posso estar errado, mas assim, eu posso estar errado. Eu posso estar errado, por quê? Porque eu tenho essa Amanhã inclinação. pode passar 6 linhas de ônibus lá, cara. Sim. A questão geográfica, de repente você fala bem assim, pô, eu tenho uma visão, talvez eu tenha uma visão jornalística, até mesmo uma visão de munícipe. Eu não tenho acesso a dados de viabilidade de um plano a curto, médio e longo prazo. Isso eu não tenho. Porque Vamos dar um exemplo. Diretor. Tá bom, então, agora, quando a gente pega todo aquele complexo que foi construído ali, praticamente na entrada da cidade, onde eu vou ter o posto da Guarda Central, onde eu vou ter a Câmara Municipal, onde eu vou ter a Delegacia da Mulher, aquele processo foi um processo de revitalização, não nem tanto de revitalização, mas era um local, cara, que durante décadas é um lugar inóspito, que ninguém passa, ninguém para, o único ponto ali que você tinha era a Taberna da Pamonha, e aí depois mudou. Então, quando você chega ali, pô, você está levando parte do funcionalismo público, principalmente a Câmara, para aquele local. Né? A prefeitura, quando a prefeitura foi lá para João Mascarenhas, lá para José Mascarenhas, cara, é um lugar inóspito, tá perto do nada, não tem nada no entorno. Pô, mas eu tenho um instrumento público ali que diariamente eu levo milhares de pessoas. Inicialmente dificultou, pô, o impacto foi muito grande no centro histórico, comercialmente, a mobilidade urbana, aquelas coisas todas. Mas eu percebo que Santana de Parnaíba, eu não tenho mais condições de fazer nada na região da Fazendinha, que já está saturado, e eu também não consigo fazer nada no centro histórico e no entorno do centro histórico, porque está tudo saturado também. Então vamos tentar imaginar o seguinte, aí vem, mas o hospital, onde tem o PAN Santa Ana, que inclusive que gerou a nossa discussão aqui, que começou, o complexo da educação, cara, de boa, ali no meu ponto de vista ficou muito claro que não era só uma ausência de terreno, o planejamento ali para execução de obras importantes é complicado. Tá? O acesso é complicado, as ruas são estreitas, é um misto de comércio, tal, ali, tal. Agora, quando você pega na outra ponta, lá na Estrada dos Romeiros, opa, beleza. Quando você pega a prefeitura que está longe, então a cidade ela precisa ter um crescimento. E aí, quando fala-se de planejamento urbano, há de se convir que nada que foi feito em Santana de Parnaíba nos últimos, talvez, 50 anos, foi como uma questão de planejamento. Hoje você passa pela Fazendinha, não, desculpa, você passa pela Fazendinha hoje, que é o coração pulsante comercial, que você tem um misto de grandes empresas de logística dividindo espaços com casas em comércio. A Tenente Marques, lá do lado de Cajamar, que é a mesma avenida, antes dela ser construída, houve uma ideia de como que seria aquilo. Fala para mim se hoje a Fazendinha ela tem condições de assumir um polo comercial. Não, mas não. Peraí, Veridiano. A gente tem que fechar isso aqui. Você está confundindo planejamento de plano diretor, planejamento de plano diretor com crescimento desordenado. Tá, não, mas eu planejo também. Por exemplo, no caso da prefeitura, lá na Aldeia da Serra, e da Câmara, aqui perto do Pingo d'Água, eu discordo disso, porque esses dois poderes eles precisam estar próximos para facilitar o acesso do cidadão comum. A gente está falando, como a gente está Santo André, público. por exemplo. Santo André tem a Praça dos Três Poderes, que tem o Legislativo, o Executivo e o Judiciário aqui. Eu penso assim, posso estar errado, posso estar
posso estar certo. Isso, para mim, não tem muito cabimento você jogar os poderes para distâncias uns dos outros, porque isso impossibilita o acesso da população a Pode esses ser poderes, simbólico porque também. pode ser simbólico, mas é simbólico que faz a força, tá ligado? Então, para mim, isso é muito coisa. Uma outra coisa também que não existiu, você falou que não tinha, há 50 anos não tinha planejamento, sim, existiu planejamento, tanto que a gente tem o USA lá no São Pedro, a gente tem uma USA na Fazendinha, que não era isso fez parte de um plano diretor, que foi renovado durante os 12 anos da antiga gestão, ele foi renovado por 2 vezes. Aí eu tenho eu tenho que pôr, da mesma forma que foi o centro de convivência do idoso, que não existia, isso tudo partiu de um planejamento. O fato é que eu também concordo com você que não tem mais espaço de expansão aqui no centro histórico nem na Fazendinha. Ok. A Então, gente está mas, mas a gente tá nisso, ok nisso. Mas também concordo que tem que ter um planejamento, cara. Tem que ter um plano não, mas diretor. Então. sim. A gente começou falando que quando você pega as obras as primeiras obras de mobilidade urbana de as primeiras obras de mobilidade urbana de Santana de Parnaíba, incluindo aí a duplicação da Tenente Marques, eu diversas vezes falei que aquilo foi um famoso puxadinho, certo? Ah, tudo bem, foi feito puxadinho. Resolveu a situação? Por enquanto, resolveu a situação. Hoje está atendendo de acordo com a mobilidade. Em alguns momentos eu travo ali na região da Fazendinha, ali próximo do Imídio, está travado, mas pelo que era antes, até mesmo com uma falta de planejamento e uma extensão de puxadinho, o negócio meio que deu certo, tá? Não, A então, gente não sabe, então, a gente não sabe isso, até não. quando, Esse a gente tipo não de sabe até coisa. quando a gente não sabe até quando aquelas obras de mobilidade urbana que foram feitas, até quando ela vai atender a necessidade da cidade, que a cidade vai ter o crescimento, da mesma maneira, caminhão de grande porte passando ali naquela região, tudo isso daí. Aí, no caso específico, quando você falou, uma questão é a instalação de instrumentos públicos, tá, na região da Fazendinha, e depois aí você falou uma questão, o crescimento desordenado. Quando a gente fala de crescimento desordenado, isso significa uma falta de fiscalização por parte do poder público, Sim. correto? E isso ocorreu muito efetivamente. Que quando a Tá, gente sim, pega concordo. as áreas, quando a gente pega aquelas áreas, eu me recordo quando eu era professor do Carlos Alberto, em 2009, que houve aquela chuva intensa, que houve o esbancamento ali da Urubupungá e tal, percebeu-se que Santana de Parnaíba estava inserido em áreas de risco, correto? E aí você olha o que aconteceu, por que essas pessoas estão aqui? Ninguém viu, ninguém fiscalizou? Quando a gente pega, aí teve um problema também na Baixada do São Luís, tá, beleza, a cidade, eu olho assim, falo, você tem um misto de cidade histórica que tem que manter realmente, no centro histórico não tem que se mexer em nada, na minha perspectiva e na minha percepção, o centro, um centro, ele tinha que ser um centro expandido para a região ali do Frediani, mas ideia é minha, tá? Isso daí não vai influenciar nada, eu não sou prefeito, eu não sou político. Tá. Agora, quando a gente pega a região da Fazendinha, você percebe que ela está saturada a partir ali do Imídio para frente, até o término lá com a Rua São Paulo. Se eu olhar para um lado e olhar para o outro, cara, eu não consigo um desenvolvimento comercial justamente devido a essa desorganização que aconteceu durante o tempo. Exatamente. E aí não é uma questão só de plano diretor, é uma questão de planejamento, é uma questão até de fiscalização. De plano diretor também, é uma questão de fiscalização, porque você começa a perceber o seguinte, tá? Então eu tenho áreas mistas, eu tenho áreas de empresas, e quando você pega parte da Fazendinha, eu tenho áreas de empresas que não têm residência, onde foi construído justamente o novo Abelardo ali é uma área de empresa, tá? Mas quando eu subo um pouco mais na Rua Lagoas, quando eu caio ali na Jorge Salomão e vejo outra parte, ali é exclusivamente de residências, tá? Agora, uma coisa que a gente concorda junto. Eu não tenho como crescer mais a cidade nas principais áreas, que é Alphaville, que é a Fazendinha e é o Centro Histórico. Eu não tenho mais como crescer ali. Eu não tenho como, mesmo implantando, fazendo um novo planejamento urbano, mudando o plano diretor, não tem muito o que ser feito. Então, eu tenho que procurar
essas alternativas Sim, que é está no óbvio. eixo que circunda. Então, a inauguração dessa obra ali na entrada, que é um complexo, que no meu ponto de vista ali também tinha que ser um centro cultural, para fazer alusão à importância da usina Edgar de Souza, já que todo show é feito ali, É, porra, eu tinha que transferir um complexo cultural ali, sim, e não ter feito a arena de eventos justamente lá em cima, lá em é. cima. É O esse campo tipo de da a planejamento que eu arena. tô falando. Isso pautou, mas assim, quando a gente começa a perceber agora, pelo menos de uns, sei lá, de uns 2 anos para cá, talvez a administração percebeu o seguinte, cara, aqui não dá mais. Eu preciso procurar outras coisas e preciso Mas, realmente fazer um planejamento adequado. exatamente. Mas o lance é que eu falo o seguinte: e isso aqui não é. A administração ela não tem que perceber, ela tem que planejar, entendeu? Por isso que existe um plano Sim, diretor. Por isso que sim. dentro do plano diretor existe uma coisa chamada lei de impacto de vizinhança, por exemplo. Para quê? Para se eu socar uma câmara municipal gigante daquela ali perto de uma estrada, como que vai ficar a viabilidade, a mobilidade, essas coisas todas, tal, sabe? Então, assim, se eu botar um centro cultural ali embaixo, onde tem a Drama da Paixão, será que numa enchente do rio ali é Vargem? Será que não vai encher e tal? Sim, É tem que ver essas tudo coisas, isso. entendeu? É mais ou menos isso que eu estou falando. Mas isso aqui vai longe e a gente já passou 20 minutos do que a gente ia. Ah, tá. O, Vamos. inclusive, deixa eu falar, só terminar isso, só para eu fechar, porque veio na minha cabeça, planejamento também do plano diretor existe exatamente para preservar o que já existe, como o centro histórico, por exemplo. O Pedro falou do, da, do meio ambiente, isso vai ser um problema mais para Alphaville do que para a gente, é um problema para todo mundo. Deixa só enquadramento já, deixa eu só ler aqui as pessoas que chegaram aqui, eu veri, para a gente ter o Pedro, muito obrigado pela audiência. Chegou também a Heloísa Crem, disse sobre o enquadramento das ADIs, a lei que foi aprovada em janeiro, ninguém toca nesse assunto, essa questão não é benefício para a categoria, e sim reparação de um erro histórico. Em 96, a LDB, nós fomos usadas como mão de obra barata, antes diziam que nós poderíamos fazer o enquadramento das ADIs. Então, e uma sugestão aí no caso, né, um sindicato dos professores, um sindicato do funcionalismo público, essas coisas funcionam também, né? Então, eu não sei falar para você, Luísa, muito obrigado pela presença e audiência, porque eu não estou a par disso aí, do jeito que eu gostaria de estar para opinar, né? Então, para mim, eu estou acreditando na sua palavra aqui, que a lei existe, investir em educação, não é só criar novas escolas. Exatamente. Isso aí também é de extrema importância. Você investir no funcionalismo público para que aquilo funcione, né? Núbia Isabela, muito obrigado pela presença. Enquadramento já. Eu não sei, eu acho que a Núbia está falando também sobre o lance da ADI. Eu prometo ler, mas Sim. eu não É, na, tenho, reali- como, Na eu não realidade, é o tenho, reconhecimento de profissionais de educação infantil como parte do magistério, garantindo o piso salarial nacional e os planos de carreira, né? É uma lei tá. federal, tá? É uma Que é lei uma questão federal? de. É isso, é uma questão de enquadramento, correto? É a 15.326. LDB é uma lei E, federal. tá? E aí, o que que acontece? Eu tenho muito pouco conhecimento nisso, então eu não prefiro não falar. Cara, o que que a gente verifica é justamente que na realidade ela está alterando a lei 11.738, tá? Que é um processo de enquadramento e quando fala em relação a isso daí, para incluir os professores de educação infantil como profissionais do magistério, tá? Por profissionais de magistério, educação, e aí tem tudo. São considerados professores, devendo ser enquadrados na carreira do magistério, independente da designação do claro. Ela foi sancionada em 6 de janeiro de 2026. E Agora, foi aí tem, sancionado agora. então, aí tem toda aquela discussão que quando uma lei, no caso, principalmente uma lei federal dessa, há um prazo do enquadramento, porque você já está todo com processo, as aulas já começaram, você tem que fazer levantamento e todas aquelas Já é em coisas. cima disso, né? Mas se a lei existe, ela precisa ser Precisa ser cumprida, cumprida. né? Então foi uma Exatamente. luta de anos aí, tá?
que justamente que eu enquadro, né, as As ADIs, profissionais de elas vão educação ter os infantil. mesmos benefícios do magistério, já que trabalham dentro da escola, é isso? Dos professores? É um Tá. enquadramento por Passa profissionais por, do deve passar por magistério. salário, por férias, tudo isso, né? Cara, Provavelmente. Dentro da porque lei do profissionais magistério, do lei de diretrizes magistério. básicas, Sim. foi colocado aqui. Sim, Heloísa, muito obrigado. Fico à disposição para esclarecimento sobre essa questão, que é fundamental para o crescimento educacional do município. Eu vou dar uma lida nisso, e como você comentou, eu consigo chegar até você pelo seu comentário depois, aí a gente traz isso sim na pauta. Se tornou poder a partir de nós. Ah, que legal. Eu lembro disso aí, viu, Heloísa? Teve o... Ai, caramba. Teve um deputado estadual também que foi muito ativo nisso, né? Que O agora me deputado do faltou. Acho que é PSOL, Carizini. o Gianazzi. Carizini. Não, Gianazzi. Hã? O Gianazzi. O Gianazzi. Gianazzi. Da onde que eu tirei Carizini, cara? Não sei se é um amigo de um monte de político. Não. Gianazzi. Obrigado, Beri. Carlos Gianazzi. Carizini, eu lembrava. Não Eu sei. lembrava que era um nome italiano. Putz, me pegou, tá vendo? Realmente eu não Você tenho deve estar no conhecimento, então parlamento eu não posso falar. romano. Eu não Parlamento posso falar. romano. Meu Deus do céu. Mas, Veridiano, muito obrigado pela audiência e pela paciência Eu que que vocês agradeço. tiveram. A gente planejou isso aqui para 1 hora, deu 1h20, a gente extrapolou, mas foi um bate-papo muito bom, tá bom? Obrigado. Se vocês puderem, compartilhem, comentem, curtam, porque isso nos fortifica, também nos fortalece, para que a gente, daqui a 15 dias, volte a bater esse papo aqui, tá bom? Obrigadão. Só lembrando, a gente não é oposição nem situação, a gente é informação. E esse papo Sim. é trocar informação com vocês que estão aqui, tá bom? Obrigado. Valeu. Valeu, Beri. Grande Boa abraço. semana. Boa semana para todo mundo. Tchau.